Olá família, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais este quadro aqui que nós temos quase que diariamente. Que a graça e a paz de Cristo esteja inundando todo o teu coração, que toda a tua mente esteja revestida das revelações do terceiro céu, tá bom? Falando em terceiro céu, amanhã nós estaremos com mais uma mensagem sobre este assunto de Paulo, para trazer mais luz, na mente dos amados. Eu observei essa mensagem do Paulo e o mito do terceiro céu. Algumas pessoas nos comentários, então Paulo mentiu, Paulo não foi no terceiro céu. Amado, assista a mensagem com muita paciência, analise os textos que eu ali citei, analise também a questão cultural, tá bom? Mas você está pregando cultura judaica? Não, é para a gente entender um pouco da mente dos judeus, visto que Paulo era um judeu, estava falando principalmente ali para os coríntios, né? Ele disse para os coríntios, na primeira carta, no capítulo 3, ele disse: leite vos dei de beber e não alimento sólido, visto que sois carnais. Então a gente vê nas cartas aos coríntios, Paulo sempre que frisando isso, os coríntios agindo de forma carnal, causando divisão. Então Paulo falou ali uma linguagem dentro de uma cultura, usando a força de expressão do terceiro céu, tá bom? Teve até um outro abençoado aí que foi aí, me deu uma aula aí, sobre questão de cosmos, atmosfera e tal, meu amado. E ele, assim, humildemente, eu agradeço pelas instruções, mas faltou humildade da sua parte também em analisar os textos e os fatos. Paulo não estava questionando ou ensinando essas coisas sobre astros, sobre camadas de céus, nada disso. Paulo estava ensinando revelação. E quando nós entendemos que Paulo traz a questão do terceiro céu, onde ele foi arrebatado no terceiro céu, eu não disse na mensagem que ele não foi. O que eu explico é que ele não foi como algumas pessoas pensam, tá bom? E quando eu digo isso é porque eu tenho fontes, eu tenho um contato de pessoas que achavam que Paulo foi, de fato, em espírito, que o espírito foi no céu, o corpo ficou na terra, ou alguns extremistas que podem achar que Paulo pode ter ido também de carne e osso, porque eles interpretam, alguns também, principalmente no sistema, que Elias, por exemplo, e Enoque foram levados para o céu de carne e osso. Deus tomou para si, Deus transladara para si. Se você analisar a história de Elias, principalmente lá nos livros das crônicas, depois que Deus o tomou na carruagem de fogo, tempos depois, Elias aparece em uma outra cidade profetizando. Então ele foi tomado, transladado na carruagem de fogo e apareceu em um outro local. Ele não foi para o céu, tá bom? Assim como Filipe, que foi transladado de um local para outro e apareceu ali já pregando para o eunuco da rainha, de Candace, Então, assim aconteceu também com Enoque, quando Deus o transladara para si e não foi achado mais. Está falando daquele contexto ali onde ele vivia, Deus o tirou dali. A Bíblia não vai especificar para onde ele foi, onde ele passou o resto da vida, mas por certo não foi para o céu de carne e osso, e ele não morreu ali também, e foi para a glória, ele não foi em espírito, nada disso, ele foi mudado de um ponto para outro, tá bom? Paulo, da mesma forma, Paulo não saiu da terra. Então tanto é que ele enfatiza na sua carta, ele diz: eu não sei se no corpo ou se fora do corpo, Deus o sabe. Ele foi arrebatado quer dizer tomado à distância, em uma consciência, em um nível de profundidade, de revelação que ele teve. Aí ele usa a expressão, tá? Isso é força de expressão, tá bom, amado? Ele foi ao terceiro céu, no paraíso de Deus, ou seja, ele recebeu coisas profundas. E em momento algum também, eu não estou dizendo que eu não acredito no céu, na eternidade de Deus, onde os espíritos aperfeiçoados irão
estão já, alguns que já partiram, e aqueles que ainda irão partir estarão eternamente com o Pai, tá bom? Eu observei também no comentário que teve um abençoado que ele disse assim: esse aí não acredita nem no céu da boca do leão. Enfim, não entendi, foi nada do que ele quis dizer. Falou coisa com coisa e ficou tudo coisado. É como diz meu irmão Geraldo Moraes, vamos descoisar as coisas que estão coisadas. Então, amanhã nós estaremos falando mais uma mensagem sobre o terceiro céu. Aliás, vamos falar do primeiro céu, tá bom? E os próximos domingos nós estaremos falando na sequência, tá? Coisa boa aí de muito entendimento da parte do Espírito para as nossas vidas, tá bom, amado? Tenha um pouquinho de paciência comigo, vamos examinando aí, vamos analisando, vamos crescendo na graça e no conhecimento. E aquilo que o Espírito testificou aí no teu Espírito, recebeu, glória a Deus, tá? Mas não é o assunto propriamente dito aqui desta gravação. Eu quero aqui, eu vou fazer uma leitura de um texto, depois eu quero aqui passar as informações. Na primeira carta a Timóteo, que Paulo escreve, no versículo 3, eu vou ler na Bíblia de Jerusalém, presente aqui da minha esposa. É uma leitura, é uma linguagem bem interessante, eu gosto, mas eu não costumo pregar muito, falar muito usando ela. Eu gosto mais de usar uma tradição mais comum, que as pessoas têm mais contato, como a Ferreira de Almeida. Mas eu vou ler agora na Bíblia de Jerusalém. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Paulo disse assim: se te recomendei permanecer em Éfeso, quando estava de viagem para a Macedônia, foi para admoestar alguns a não ensinarem outra doutrina, nem se preocuparem com fábulas e genealogias sem fim, as quais favorecem mais as discussões do que o desígnio de Deus, que se realiza na fé. Versículo 5. A finalidade desta admoestação é para a caridade ou o amor, que procede de coração puro, de boa consciência e de fé, sem hipocrisia. Versículo 6. Desviando-se alguns desta linha, olha, então tem uma linha, né? Tem um proceder. Perderam-se em palavreados frívolo. Versículo 7. Pretendendo passar por doutores da lei, quando não sabem nem o que dizem e nem o que afirmam tão fortemente. Tá bom? Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7. Então Paulo disse: olha, eu fui para Éfeso e eu pedi a você, eu roguei para que você... Aliás, melhor dizendo, eu viajei e deixei você em Éfeso ali para organizar ali, ter uma atenção especial ali com os irmãos e não permitir que outras pessoas viessem trazendo outro tipo de ensinamento que não se fundamentasse na graça, na sã doutrina de Cristo. Então, o que era que estava acontecendo dentro desse contexto é que algumas pessoas estavam trazendo fábulas, genealogias, discussões acerca da lei que, na verdade, não edificava ninguém, trazia mais era confusão. Então, diante desse texto que eu acabei de ler, o que eu quero dizer, amado, chegar aqui ao ponto central, eu quero agradecer a Deus, né? Eu agradeço já a Deus pela vida do meu irmão Geraldo, e outros irmãos, claro, tem outros irmãos aí em graça que nós temos esta comunhão, mesmo que virtualmente, através dos contatos de WhatsApp. Eu já falei com alguns, como o André Pimentel, pelo Instagram. Então, amado, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero agradecer e louvar a atitude que o irmão Geraldo teve ontem em uma mensagem, em estar promovendo essa questão da unidade, da fé e do povo da graça de Deus. Agora eu quero aqui pincelar alguns pontos. Primeiro, que isso não é novo em Geraldo, essa atitude.
Em 2018 eu tive lá, se eu não me engano foi em 2018, né? A mensagem que eu preguei lá no Rio de Janeiro tem por tema Adão, o diabo, homicida e pai da mentira. Se eu não me engano foi em 2018. Naquela ocasião que eu tive lá, na verdade eu já tinha essa comunhão, essa amizade, eu tenho esse relacionamento pessoal com o Geraldo. Ele já tinha estado aqui primeiro na Bahia, se eu não me engano em 2017, sua primeira vinda aqui na Bahia. E ele já estendia ali a destra da comunhão, como ele ali citou ontem. E depois, conversando com ele, a gente sempre trocando informações, ideias. Estamos sempre mantendo aqui esse contato através do WhatsApp. E ele tinha falado comigo: Elcio, eu pretendo unir, né, esses irmãos que estão pregando a graça, para a gente mostrar de fato que existe esse cinturão da graça. Essa foi as palavras que ele usou naquele tempo. Criar esse cinturão da graça, mostrar essa unidade da graça. Embora desde lá a gente já falava sobre essa questão. Não quer dizer que as pessoas vão ser doutrinadas por mim, ter que pensar como eu penso, andar como eu ando. Não, nada disso. Tá bom, amado? O nível de fé para entender as revelações da graça foi dado de proporção diferente para cada um, tá? O que nós costumamos dizer é o seguinte: o nível da fé, o dom da fé que é da salvação, foi dado para todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus. Independente se você ministra a graça, independente se você é do sistema religioso, independente se você concorda ou não com as minhas mensagens, não importa. O filho de Deus, ele tem o dom, a medida da fé que Deus distribuiu, o dom da fé, melhor dizendo, não a medida, a capacidade de crer em Deus como Senhor, crer em Cristo, né, como Salvador, tá? Mas quando eu falo aqui em relação à medida da fé, eu estou falando a medida da fé que Deus te deu para compreender os ensinamentos, por exemplo, de Paulo, as revelações do terceiro céu. Tá bom, amado? Para entender, quando você acompanha minhas mensagens, você pega o raciocínio, quando você acompanha o Cristiano França, o Geraldo Moraes, o André Pimentel, o Messias, e os demais irmãos aí que pregam a graça de Deus, tá bom? Então, se você entende até ali, é a medida da fé que Deus te deu, repartiu a cada um, tá? Alguns mergulham mais, outros mergulham menos, mas tudo dentro desse contexto da graça, não trazendo aí doutrina estranha para se encaixar na graça de Deus. Então, Geraldo, há muito tempo, ele já vem se esforçando nesse sentido de criar essa comunhão. Eu tive no Rio de Janeiro, logo depois, se eu não me engano, logo depois o irmão Cristiano França teve lá também na comunidade, lá no Sarapuí, no Rio de Janeiro. Então foi bênção de Deus. Eu particularmente, como eu tenho esse desejo arde no meu coração, eu não tenho condição hoje para fazer isso, para promover isso, mas, sabe, um dia, quem sabe, chamar esses ministros da graça para a gente participar de um modelo de conferência, um dia inteiro, cada um trazendo ali uma mensagem, cada um trazendo um ensinamento e reunindo, sabe, este povo abençoado para estar confraternizando isso, assim como eu tive lá no Rio, estar unindo esses mensageiros para a gente estar tendo essa comunhão pessoalmente, né, com aqueles que a gente ainda não conhece. Então, louvado seja Deus por essa atitude e por esse reforço que Geraldo, na mensagem de ontem, ele falou. Meu irmão Geraldo e meu irmão André Pimentel, Messias, e todos aqueles que querem também, tá? Que a gente não está aqui forçando nada, a gente não está criando aqui clube do Bolinha, tá? Você não pode entrar aqui, não. A graça de Deus é isso aqui, é liberdade de espírito, é liberdade de expressão, liberdade em Cristo, tá? Nada, volta aqui, nada pessoal. O problema é quando as pessoas levam para o lado pessoal. E é o que Geraldo muitas vezes tem batido aí, eu também tenho batido aqui, quando a pessoa não concorda com a minha mensagem e vai lá e cria uma mensagem e cita meu nome, ou dá aquelas indiretas nesse sentido de difamar a pessoa. Eu posso até, e é normal isso, não significa que eu concordo em tudo que o meu irmão Geraldo prega. Existe ponto que eu tenho uma divergência ali com ele, ele pode ter comigo, mas isso nunca vai nos separar, porque a graça nos uniu.
estamos no ministério do Espírito. Não é em todos os pontos que eu concordo com o irmão Cristiano, com o irmão André, com o irmão Messias. Isso não vai existir nunca, mas a graça de Deus, a nossa comunhão no Espírito, está acima de qualquer tipo de divergência teológica em graça, tá, amado? Agora, o que a gente não aceita é quando parte para o lado pessoal, falando questões pessoais do irmão, dando indireta, e cria essa divergência e tal. Isso que é muito feio, tá, amado? Assim também como não existe igualdade no sistema religioso, a pentecostal não concorda com a tradicional, a neopentecostal não concorda com aquela outra ali, enfim, sempre existiu isso no sistema religioso, mas no que tange às convenções, né, ao protestantismo, por assim dizer, nisso eles são unidos. A graça de Deus nunca vai existir, preste bem atenção, a graça de Deus nunca vai existir no ministério do Espírito, nunca vai existir questão de convenção da graça. Elcio como representante, presidente da convenção geral do cristiano e não sei o que, isso nunca vai existir, tá? Porque na graça de Deus, o cabeça é Cristo, quem conduz é o Espírito, é o ministério do Espírito, é Ele que edifica, é Ele que consolida, é Ele que revela, então tudo é Deus. O que deve existir, e eu também dou a destra de comunhão, é essa questão, amada, de sensibilidade, de percepção, de suportar um ao outro, e não fazer com que aquilo que eu penso diferente venha a ser motivo de discórdia nos canais de mensageiros da graça, venha a ser motivo de questionamento, de confusão, como surgiu alguns dias atrás, pessoas perturbadas, dizendo que não ia ouvir mais ninguém, porque ouviu dizer que todo mal que as pessoas fazem já é propósito de Deus, já é isso, já é aquilo, e aí traz esse transtorno. A gente vai sempre bater contra uma doutrina que traz perturbação, não contra aquele que está pregando, não é nada pessoal, tá bom? Recentemente nós pregamos uma mensagem que um irmão pensa diferente sobre a questão da alma, ele prega diferente. Louvado seja Deus. Quem concorda com ele nesse sentido, fique em paz. Quem concorda com aquilo que nós pregamos nesse sentido, que fique em paz também. O que eu sempre falo para os irmãos é o seguinte: analisa de tudo, olha aí, examina. Onde foi que o Espírito Santo te trouxe paz, alívio, tranquilidade? Foi aqui? Ok, beleza, fique em paz. Mas você vai me tornar meu inimigo porque eu penso diferente dele? Ele vai se tornar meu inimigo porque ele pensa diferente de mim? De jeito nenhum, tá bom, amado? O amor de Deus, a fé não fingida e sem hipocrisia, a verdade absoluta do Pai é que tem que estar, de fato, inundando os nossos corações, tá? Então é isso que eu quero deixar aqui, afirmando o meu comprometimento com a graça de Deus, porque nós estamos aqui em defesa do Evangelho, tá? Eu não levanto a bandeira da IEV, né? É uma placa, né? A placa, por exemplo, eu tenho aqui a MGV, Ministério Graça e Verdade. É apenas uma placa, é uma faixa, uma fachada, onde as pessoas que querem se reunir conosco voluntariamente vêm se reunir. Aproveitando aqui, nós estamos nos reunindo apenas aos domingos, 9 da manhã, em Lauro de Freitas, no bairro de Itinga, na rua direta do Fazendão, ao lado de uma casa de material de construção chamada DL, tá bom? Então, quem quer se reúne conosco voluntariamente. Os irmãos ali entendem o nosso compromisso com o espaço, pagamos um aluguel, pagamos a internet, pagamos luz, enfim, aqueles que querem cooperar voluntariamente sabem disso. Sempre bato que eu não quero ninguém tirando do dinheiro da sua cesta básica, da nona da sua criança, da sua viagem, da sua reforma na casa, de comprar isso e comprar aquilo para dizer que está ofertando no ministério. Não façam isso. Falo isso todos os domingos quando me reúno com meus irmãos, e meus irmãos é testemunha disso. Então eles fazem isso por amor e alegria e gratidão por esta palavra, que não só através da minha vida, porque os mesmos que se reúnem comigo, acompanha Geraldo, Cristiano, o André, acompanha os pregadores, tudo aí.
tá bom? Então, louvado seja Deus, glória sempre ao nome desse Deus bendito eternamente. Tá bom, meus amados? Então é só isso aí, passando aqui para também firmar aqui o meu comprometimento com a graça de Deus e a minha unidade com os meus irmãos que estão pregando a graça de Deus. Mesmo como eu falei, significa que nós estamos, alguns aí engraçadinhos, né? Vocês estão cegos, são seguidores de Geraldo. Não, mas nós seguimos a graça de Deus. Tudo que o irmão Geraldo prega, ele apresenta, tem coerência, tem revelação das Escrituras, tá? Não é uma ideia que eu tiro aqui me baseando em algum texto isolado. Não, mostra ali contexto, texto. Você recebeu, eu recebi. Outro pregador falou, eu recebi, eu estou falando aqui, você recebeu essa palavra, está em paz com Deus? Então é isso aí, meus amados. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Pai, tá? O sistema religioso, ele observa, sabe, a mensagem. Tem muita gente observando, amados. Tem muita gente do sistema ouvindo as nossas mensagens para ver o que a gente anda pregando, porque a gente prega uma palavra de conhecimento. E eu ouvia muitas pessoas do sistema dizer assim, para que tanta letra, tanto conhecimento, mas as pessoas, né, eles entendiam que nós, da graça, andávamos nos prostituindo, mentindo, adulterando, enganando, porque dizíamos que era livre, que somos livres, né? E o que eu tenho observado é que muita gente mudou esse conceito. Diga-se de passagem, até alguns que hoje se reúnem comigo. Eu tenho amigos, pastores do sistema religioso que dizem, rapaz, eu estou acompanhando suas mensagens, glória a Deus, eu tenho visto, tal. E nos conhece pessoalmente, tanto a mim como a minha família, a minha esposa, e vê o nosso proceder em Cristo. Então, a forma melhor de se pregar a palavra da graça é com a tua vida. Não adianta eu chegar aqui e pregar um sermão maravilhoso, mas quando essa pessoa olhar para mim e dizer, ó, Play, prega tanto e vive na cachaça, na mentira, no engano, xingando, batendo, brigando, né? E aí ainda diz que é a vontade de Deus, que é a determinação de Deus, é complicado, tá bom, meus amados? Aí outra coisa, deixa eu pincelar aqui, quando eu digo que tem surgido, e não é uma pessoa, tá bom, amado? Muitas pessoas falando nessa questão universalista, nessa visão de que todos são filhos de Deus, ou que Deus é tão soberano que todo mundo faz o mal e faz porque Deus determinou. Quando eu digo isso, quando nós batemos contra esta doutrina, quando eu digo que não é nada pessoal, não é nada pessoal mesmo. Eu estava até conversando com um irmão recentemente e eu falava sobre isso. Eu, particularmente, eu não acredito nisso, é uma coisa minha, tá bom, amado? Meu coração é puro para isso. Eu não acredito que o irmão que prega isso, ele usa dessa filosofia de que Deus predestinou tudo e tudo que ele fizer está no propósito de Deus. Eu não acredito que ele usa isso para fazer o mal e se esconder. Pelo contrário, eu acredito que ele é uma pessoa... Eu também não vou generalizar, né? Eu não estou no coração de ninguém, não estou generalizando. Mas eu acredito que muitas pessoas são pessoas corretas, pessoas justas, que não vão usar desse conhecimento aí, dessa ideia de que tudo que eu faço é Deus que determina, para ficar aí fazendo mal, enganando, enfim, fazendo aquilo que de fato é ruim para o próximo e se escondendo atrás disso, tá bom? Então é o meu posicionamento, eu não quero acreditar que essas pessoas vão se utilizar desse argumento fraco para pregarem isso e fazer o mal e dizer, eu estou na vontade de Deus, eu vou me prostituir, eu vou bater, eu vou matar, eu vou fazer isso e aquilo outro, e eu estou cumprindo um propósito de Deus. Eu não acredito que as pessoas vão fazer isso. A não ser se não forem filhos de Deus, forem da perdição mesmo. Mas se são filhos de Deus, há uma conscientização. Peraí, mesmo eu pregando isso, que eu acredito que Deus tem um propósito na vida de todo mundo, que eu acredito que Deus salvou todo mundo, que não existe filho da perdição, tá bom? Mas eu não acredito que essas pessoas usem desse argumento para fazer o mal. Eu quero acreditar que essas pessoas são pessoas justas, pessoas corretas, tá? Como eu falei, eu não posso generalizar. Existem muitos que vão usar desse argumento para fazer o mal mesmo, porque não tem comprometimento com a verdade. E eu não vou dizer nem com a verdade, não tem temor de Deus mesmo, tá bom, meus irmãos? Então fica aqui essas minhas recomendações também.
E graça e paz. Estamos juntos.